dedo, pessoa por pessoa, para estar aqui. E eu creio que aquilo que Ele tem para as nossas vidas é especial. E quem estiver olhando para as cadeiras vazias não vai pegar, mas quem estiver olhando para Ele vai receber aquilo que Ele tem. Tá bom? Paz do Senhor dos irmãos que estão em casa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, Êxodo, capítulo de número 1. Pedro, se você puder, coloca aí na João Ferreira de Almeida, tá? A versão, por favor. Glórias a Deus. É Almeida mesmo. Todos acharam? Eu queria ler lá. Profeta, ajuda nós. Eu só quero pegar um versículo dessa tradução aqui, que é diferente. Está escrito assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei, um novo faraó, sobre o Egito, que não conhecera a José. Versículo 9, eu vou ler na minha. Vocês acompanham aí. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia. Na minha está astúcia. Ali deve estar sabiamente, né? Temos que agir com astúcia para que não se torne ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Está acabando, gente. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá, e o nome da outra era Puá. E disse: quando
ajudardes no parto as hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho varão, matai-o, mas se for filha varoa, então viva. Glória. As parteiras, porém, temeram a Deus, não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? As parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E eu digo amém. E você se assenta aplaudindo assim. Foi uma leitura bem longa, mas é para que a gente venha entender melhor a história, o contexto, a passagem na qual Deus escolheu para que venhamos receber da parte dele aquilo que ele reservou para as nossas vidas aqui essa noite. Antes de tudo, eu quero louvar a Deus pela vida do bispo, da pastora Carla. Mandou mensagem ontem para mim, era 2h da manhã, estava no terceiro sono já. Acordei hoje, eu falei, deixa eu ler de leite isso aqui. Consegue pregar amanhã? Eu falei, né? Não dá para recusar. Eu falei, Jesus, você sabe que eu estou preparando palavra para outro dia, não está pronta ainda. Só que o caminho que Deus me direcionou foi outro. Eu não sei porquê, mas Deus sabe, e é aquilo que eu disse. Se você olhar para as cadeiras vazias, você não vai pegar, mas se você olhar e escutar a voz dele, você vai receber aquilo que ele tem para a sua vida. Amém? O texto que lemos agora há pouco vem nos tratando acerca de uma passagem na qual é um marco importantíssimo na história do povo de Israel. Para que nós venhamos a entender melhor, se puder jogar aí, Gênesis 15. O resultado ou o cumprimento de uma promessa que Deus fez há um tempo atrás a um homem chamado Abrão, que depois virou Abraão. Vocês conhecem qual é a promessa? Ele disse que faria dele uma grande nação, resumindo. Só que nós sabemos que Abraão ele não viu essa promessa se cumprir, mas que até os dias de hoje o povo de Israel continua crescendo, se multiplicando, e a palavra de Deus ainda continua fazendo aquilo na qual ela foi direcionada pela boca do próprio Deus a fazer. A promessa foi: Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão olha para Deus e diz: Senhor, como é que vai acontecer? Não tenho um filho, não tenho herdeiro. Aí Deus diz: Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu. Abraão faz o que Deus manda. Quando ele olha para o céu, ele vê as estrelas e ele diz: Abraão, se tu pode, tenta contar. Abraão perde a conta por inúmeras vezes. E quando ele se cansa de contar, eu acho que ele abre um sorriso assim: Jesus, Senhor, já entendi o que o Senhor quer dizer. E ele diz: consigo contar? Não, Senhor. Assim será a tua descendência sobre a terra. O tempo se passa, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera José.
O reinado, ou melhor dizendo, o governo de José sobre o Egito foi muito próspero, foi abençoado, ficou conhecido como aquele cargo que ainda ninguém havia exercido sobre o Egito, mas que um hebreu que do nada surgiu. Foi colocado para auxiliar o grande faraó. E governou com excelência. Prosperou, cresceu. E o Egito foi abençoado grandemente através da vida de José. Só que quando nós chegamos aqui no primeiro capítulo do livro de Êxodo, nós podemos ver que José, ele morre. O que eu acho lindo nisso aqui é que eu acredito que a nação de Israel, na qual estava habitando no Egito, ela tinha a sua confiança, ela tinha a sua esperança, na maioria das vezes, ela tinha a sua segurança em quem? Em José. Porque José falava a mesma língua que eles, não literalmente, mas a língua do crente. Ajudava o povo, beneficiava muito o povo hebreu no Egito. Só que a palavra e a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 15, de pouquinho em pouquinho, estava começando a se cumprir. Eu acredito que Deus olha dos altos céus e diz assim: o povo está muito confortável, o povo está muito seguro, o povo está olhando muito para o meu filho que eu coloquei lá, que é José. Mas para eles saberem que eu sou Deus, quem está ligado vai pegar. Para eles saberem que eu sou Deus, eu não preciso de governante, eu não preciso de presidente, eu não preciso de deputado, eu não preciso de prefeito, para cumprir aquilo que eu determinei sobre o meu povo. Deus, eu acredito que Ele olha e diz: o povo está achando que o ambiente está desfavorável porque José morreu. Então eu vou começar a mostrar para eles que após a morte de José, a minha palavra não cai por terra e não volta para mim vazia, sem antes cumprir aquilo que eu determinei. E a Bíblia é clara quando ela diz: José morre. Só que após a morte de José, coloca aí, Êxodo, versículo 7. Versículo 6, perdão. Êxodo 1, 6. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, versículo 7. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então quer dizer que a morte de José foi algo que favoreceu o crescimento do povo? Foi. Quer dizer que a ausência daquele que favorecia o povo de Deus no governo do Egito foi aquilo que favoreceu para o cumprimento de uma promessa antiga. Que promessa era essa? O seu povo vai ser grande, o seu povo vai ser forte, o seu povo vai ser abençoado, o seu povo vai ser bendito, o seu povo terá um escudo. Que qual escudo é esse? Aquele que te abençoar, eu abençoarei, e aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. É o escudo que estava sobre a nação de Israel. Tem alguém olhando e dizendo assim: José morreu, agora o povo não tem jeito. Só que Deus olha e diz: ó, o trono do governo está vazio, mas o trono aqui do céu está ocupado. E o céu nunca vai depender da terra para cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Quando Deus depender da terra para cumprir a promessa que Ele te fez, Ele deixa de ser Deus.
Porque ainda antes que houvesse dia, ainda antes que o sol raiasse pela primeira vez no horizonte, ainda antes que ele dissesse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele já era Deus. Ainda antes que o desfavoritismo do ambiente surgisse, ele já era Deus. Ainda antes que o trono da terra estivesse vazio, ele já era Deus. E que quando ele quer operar, quando ele quer fazer, quando ele quer cumprir, bispo, quando ele quer realizar, Roberta, ele realiza, ele cumpre, ele faz, porque ele é Deus e não precisa da terra para cumprir aquilo que ele tem na sua vida. E a Bíblia diz que o povo cresceu, se multiplicou, foi fortalecido. Foi um ano, eu acredito que de expansão para aquele povo. Só que alguém está olhando e está dizendo: crescer, eu quero crescer. Só que crescer dói. Crescer machuca. Só que enquanto você entender que para crescer dói e você não quer provar disso, a sua vida vai ficar do jeito que está. Só que se for preciso Deus gerar um desfavoritismo inesperado, igual gerou aqui a morte de José, para cumprir aquilo que ele disse que vai fazer na sua vida, ele vai fazer porque ele é Deus. No versículo de número 8, Êxodo 1:8. Olha o que está escrito: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Versículo 9. A qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Versículo 10. Eia, usemos sabiamente, ou com astúcia, para com ele, para que não se multiplique. Até aqui. A palavra de Deus foi: vai ser grande, não vai dar para contar, vai ser forte, será abençoada, e começou a se realizar. O povo cresceu, começou a povoar a terra do Egito. Só que lembra do que eu disse, chegou uma notícia inesperada. E que notícia é essa? José, aquele que dava o suporte para o povo de Israel sobre o Egito, morreu. Agora o povo está de braços e de mãos atadas. Só que sem eles perceber, eles estão crescendo. Sem eles perceber, eles estão expandindo. Sem eles perceber, eles estão sendo fortificados. Sem eles perceber, eles estão sendo engrandecidos sobre a terra. Sem eles perceber, tem alguém invejando o crescimento que o povo está tendo sobre a terra. E através dessa inveja que está acontecendo sobre a casa e o povo de Israel, vem através de um novo faraó que se levanta e que não conheceu José. Esse faraó se levanta e olha: o povo está crescendo. Ele não é nosso povo, mas ele tem servido a gente, tem ajudado muita gente. Só que o povo é mais forte que nós. O povo está crescendo, só que eles não têm a autoridade que nós temos. A gente tem autoridade sobre eles. E o que a gente vai fazer agora? Usemos de astúcia. Coloca aí, Ian, por favor. Olha o significado de astúcia, gente. Habilidade em enganar alguém sem que a pessoa se dê conta disso, a fim de levar algum tipo de vantagem, artimanha, esperteza, lábia, manha e solércia. Deixa eu ver se a segunda parte vai encaixar. Habilidade para não se deixar enganar, esperteza, sagacidade, ação
de pessoa travessa, traquinagem ou travessura. Até aqui. O povo está crescendo. Esse novo faraó se levanta. E ele diz: usemos de astúcia. Cutuca esse crente do teu lado para acordar ele, em nome de Jesus. E fala assim: ó, tem alguém que está vendo o teu crescimento, que está vendo a sua expansão e está com os olhos fitados em você, reparando no teu crescimento, reparando no carro que tu está andando, reparando na tua conta bancária, reparando na roupa que tu está usando, reparando até no lugar que tu está sentando na igreja. Só que assim diz o Senhor. Eu estou com esse crente, gente. Vamos pregar em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida, nenhuma inveja que o inferno levantou no coração de alguém, nenhuma cobiça que o inferno levantou no coração de alguém, nada daquilo que o inferno determinou vai prevalecer sobre a tua vida. O inferno está olhando e está dizendo: eu vou usar de astúcia, eu vou usar de covardia, eu vou abusar da autoridade que eu tenho sobre eles para fazer esse povo parar de crescer. Só que assim diz o Senhor: eu vou usar essa situação para que você venha continuar crescendo, para que a minha palavra continue sendo exaltada sobre a tua vida. E só quem crê, levante a mão, exalte e adore o nome dEle. O diabo está achando que se ele usar de astúcia, o diabo está achando que se ele usar de covardia, o diabo está achando que se ele te invejar, ele vai fazer você parar de crescer. Só que a palavra que está na sua vida, sobre a sua vida, não foi um homem que colocou ela aí. Foi aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio e o fim de todas as coisas. É aquele que te formou, é aquele que criou os céus e a terra, é aquele que tem o universo na palma das suas mãos. E Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Dá glória, dá glória, dá glória. Só que ser fortalecido, ser expandido, ser multiplicado, ser abençoado, você pode olhar, é top, né? É bom, eu quero isso aí para mim. Eu quero provar dessa expansão. Só que Deus, Ele vai permitir o outro lado achar que está tendo vantagem sobre a tua casa, o ministério, a chamada, o propósito, o projeto e o sonho que Deus tem para a sua vida. O outro lado pode achar que vai ter alguma vantagem. O outro lado pode achar que eles estão acima. Só que quando eu olho para Êxodo capítulo 1, eu vejo que Deus lhe permite sair um decreto. E que decreto é esse? Parteiras hebreias, toda criança do sexo masculino que nascer, mata. Toda criança do sexo feminino que nascer, preserva em vida. O inimigo, nós sabemos, ele é astuto. Só que tem algo, ou melhor, uma receita, que esta palavra tem, que vai fazer, não somente eu, mas você, a tua casa, a tua família, tudo que te cerca, vencer esta astúcia do inimigo. Eu só vou falar o livro, Efésios 6. Só isso. Efésios 6. Oh glória.
Cutuca esse crente e fala: crente, fica ligado. Fica ligado. 10. 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oh, glória. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Levante a sua mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, em nome de Jesus. O diabo está achando que se ele usar de astúcia contra a tua vida, ele vai prevalecer. Só que quando o diabo está achando que já está 10 passos na sua frente, Deus está 100 passos na frente dele. Enquanto o laço está sendo armado, Deus está dizendo: se reveste, eu vou te revestir. Porque a astúcia do diabo não vai prevalecer contra a tua casa. A astúcia do diabo não vai prevalecer contra o propósito que ele tem. A astúcia do diabo não vai prevalecer contra o ministério. A astúcia do diabo não vai prevalecer. Porque assim diz o Senhor: não há diabo, não há inferno, não há capeta, não há principado que vai prevalecer diante da minha voz. Não vai prevalecer diante da minha palavra. Não vai prevalecer diante do meu propósito. Todo decreto está caindo por terra aqui essa noite. Toda palavra de maldição está sendo repreendida, amarrada, queimada pelo poder do nome de Jesus. Todo decreto contra a tua saúde, todo decreto contra a tua família, todo decreto contra o seu ministério, todo decreto contra a tua chamada está caindo por terra aqui essa noite. Levante a mão para adorar a Ele. Levante a mão para adorar a Ele por alguns segundos. Deixa Ele te revestir nessa noite, para que a astúcia do diabo não prevaleça contra a tua vida. Deixa. Levante a mão, adore a Ele. Porque quando você adora Ele, o céu se abre. Quando você adora Ele, o Espírito tem liberdade de fazer aquilo que está dizendo que fará pela sua vida. O diabo, ele está olhando e está dizendo: eu vou acabar não com quem está de pé, mas com aqueles que ainda vão ficar de pé. É a palavra, não sou eu. O diabo está olhando para a base e está dizendo: ó, se eu matar os meninos, não tem futuro, eles param de crescer. Só que o diabo se esquece que o Deus que fez a promessa, eu vou repetir isso aqui. Só que o diabo se esquece que o Deus que fez a promessa, Ele não falha. Glória. Bata na palma desse crente e diz: o Deus que fez a promessa, Ele não falha, Ele não erra, Ele não mente. Então dá glória. Dá glória, dá glória, dá glória, porque o seu glória é um sinal que você acredita na palavra dEle, na promessa dEle, no propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Só que, enquanto o diabo está sendo astuto de um lado, ainda tem cifra e ainda tem Puá, que preserva aquilo que é projeto de Deus. A base é projeto de Deus. O diabo está achando que vai fazer bagunça, só que Deus está levantando nesta noite Puá e cifra que preserva aquilo que é propósito de Deus. Olha para esse crente e diga a ele assim: a sua geração, ou melhor, a sua descendência, é projeto de Deus, é uma bênção de Deus, é uma herança de Deus. E aquilo que o diabo está dizendo
que vai fazer não será concretizado, porque nós servimos a um Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Eu vou repetir: nós servimos a um Deus que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, para que o nome dele seja glorificado sobre a sua vida, sobre a sua descendência. Você que crê, levante a mão e libere o maior brado de glória que você tem para exaltar o nome dele. E o que eu acho lindo aqui é que o decreto foi lançado: mata os meninos. Deus levanta a Sífra e Puá, que temem o nome dele, e preserva aquilo que é propósito dele. Só que o que eu acho lindo aqui, gente, é maravilhoso isso. O povo está sofrendo, o povo está sendo apertado, ou melhor, o povo está sendo esticado, o povo está expandindo, o povo está sendo fortalecido. Só que quando o diabo percebe isso, ele diz, ele faz o que nós lemos, o que nós falamos aqui. Ele usa de astúcia contra o povo de Deus. E eles sobrecarregam o povo de Israel com muitos serviços para ver se o povo de algum jeito desiste, morre, para de crescer. Só que essa palavra aqui é linda. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que não tem mais ninguém favoritando ou ajudando o povo que está sendo afligido, Deus olha e diz: eu vou permitir o povo ser esticado, o povo ser afligido, o povo ser pressionado. Só que quando o diabo está achando que está te afligindo, você sem perceber está crescendo. Não, você não pegou. Você não pegou esse aqui. Enquanto o diabo acha que está tendo controle da tua casa, está virando as coisas de ponta cabeça, do teu ministério, lá no seu serviço, na faculdade, aonde quer que seja, e está achando que está levando alguma vantagem sobre isso, Deus nessa noite te escolheu para te sentar nessa cadeira que você está aí, para te dizer: você não está vendo, mas você está expandindo. Você não está vendo, mas você está crescendo. Você não está vendo, mas você está fincando as suas estacas. Você não está vendo, mas está largando as suas tendas. Você não está vendo, mas você está crescendo. E através do teu crescimento, eu vou glorificar o meu nome sobre a sua vida. Só que quando Deus vê que o povo está crescendo, sem eles perceber, os egípcios estão abusando da autoridade que eles têm, Deus olha para o ventre de uma mulher. Que mulher era essa? Joquebede. Ele olha e diz: o povo se esqueceu da minha palavra, está sendo afligido, está sendo pressionado, está sofrendo. Só que ao invés de levantar as mãos, buscar o meu nome, glorificar o meu nome, o povo só está dando atenção na dor que eles estão sentindo. Eles só estão potencializando a perseguição, o sofrimento, a aflição. Só que se esquece que há um Deus que escolheu esse povo, que separou esse povo,
que ungiu esse povo, que deu nome para esse povo, e que havia uma palavra que o povo seria grande, que o povo seria forte, que o povo seria bendito. Só que quando Deus olha e diz, e vê, melhor dizendo, que o povo se esqueceu disso, ele olha para o ventre de uma mulher, Joquebede. Ele diz, eu vou usar essa situação, na qual não tem favoritismo nenhum, na qual tem um decreto, que todo varão que nascer vai morrer. Eu vou usar dessa situação para iniciar um grande propósito sobre o meu povo. O Senhor olha para o ventre dessa mulher e diz, vai ser ela. Ele coloca lá uma herança. Essa herança começa a se formar. Essa herança começa a crescer. E essa herança, ela nasce. E quem é essa herança? É Moisés. Há um decreto. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é lindo. Há um decreto que toda criança do sexo masculino vai morrer. Só que quando Joquebede olha e diz, a criança vai nascer, fala para as parteiras. A criança nasce e as parteiras olham e diz, meu Deus, mais uma criança do sexo masculino. Mais uma criança que desde o ventre já havia um decreto sobre a vida dela. Só que Joquebede, ela olha e diz, é melhor, estou conjecturando, tá, gente? Se olhar na Bíblia não está escrito isso não. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ela pega Moisés e diz, eu vou criar esse menino, porque eu não sirvo a qualquer Deus. O decreto está aí, batendo na minha porta. Só que eu sirvo um Deus que não depende daquilo que a terra está dizendo, que não depende do decreto que está lançado, que não depende da sentença que está posta, para realizar aquilo que Ele já determinou. Joquebede olha e diz, eu vou criar um menino, eu vou esconder o menino. E eu peço que você me empreste a sua mente, a sua imaginação nesse momento, para viajar comigo agora. Joquebede pega Moisés e esconde. Eu faço a pergunta e vocês respondem. Até rimou, olha. Charamanaia. O esconderijo que Moisés estava impediu que ele crescesse? Sim ou não? Moisés era um projeto, um propósito de Deus. E ele está escondido. Impediu que ele crescesse? Não. Tá, Gabriel, já entendi. Agora o que você quer dizer? Eu não sei qual foi o propósito. Eu não sei qual foi o projeto que Deus disse que vai fazer. Você pode olhar e dizer, tá tudo dizendo que não vai dar, tudo dizendo que não vai dar certo, tudo dizendo que vai dar errado. Só que tem gente achando que para o propósito ter crescimento tem que aparecer. Para o propósito ter o crescimento que a gente espera, tem que ter like, tem que ter curtida, tem que ter visualização. Só que não é assim não. Com Deus é ao contrário. Mesmo o propósito estando escondido, ele estava crescendo. Vou melhorar.
mesmo o propósito estando no secreto, ele estava crescendo. Mesmo o propósito ninguém estava vendo, ele estava crescendo. Mesmo o propósito estando com um decreto lançado sobre ele, ele estava crescendo. Mesmo o mundo dizendo: eu vou matar, eu vou destruir, ele está crescendo. Mesmo o inferno tendo se levantado e dito: eu vou acabar, eu vou pôr o ponto final. Só que Deus ainda vai levantar Joquebede, que não tem medo de Faraó, que não tem medo de decreto que o inferno lançou sobre a tua vida, para dizer: eu vou pegar o propósito, eu vou investir no secreto, porque eu sei que Deus não vai me desamparar. Cutuque esse crente do teu lado e diga: é melhor crescer no secreto, porque no secreto o seu pai está te vendo. E o seu pai que te vê no secreto vai te honrar publicamente. Oh, glória, glória. E Moisés está crescendo, mesmo escondido. Moisés está recebendo aquilo que ele precisa. O que é que uma criança que acabou de nascer precisa para sobreviver? O leite. E mais uma vez Deus está dizendo: é no secreto, porque você não vê uma mãe que vai amamentar a criança, tirar o seu seio para fora de todo mundo e você não vê isso. Você não vê. Você vê sempre ela escondendo para ninguém ver. E Deus está dizendo: aquilo que eu coloquei na tua mão, quem está de fora não precisa ver. Esconde que é melhor, porque quando você esconder, eu vou dar o crescimento que você precisa. Após isso, Moisés, ele cresce tanto que Joquebede olha e diz: não dá para esconder. Não foi através do decreto lá fora que parou de crescer. Continua crescendo. E Deus está te avisando: vai chegar uma hora que ele vai estar tão grande que não vai ter como mais esconder. Vai sair do controle das suas mãos. E quando sair do controle das suas mãos, é aí que você tem que pegar o propósito, colocar no cesto e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, cumpra a tua vontade. O que eu poderia fazer eu fiz, agora é com o Senhor. Eu estou colocando nas águas, eu estou colocando na mão do Espírito Santo, eu estou tirando na minha mão e colocando na tua mão, porque eu sei que eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sei que eu não faço, mas o Senhor faz. Eu sei que eu não realizo, mas o Senhor realiza. Eu sei que eu não cumpro, mas o Senhor cumpre. Eu sei que eu não chego, mas o Senhor chega. E quando você reconhecer isso, é aí que o propósito vai cumprir aquilo que foi determinado pelo próprio Deus. Só que você está achando que quando você colocar nas mãos dele, vai ficar vagando por aí? Quando a sua vida, ou quando o propósito está nas tuas mãos, certas atitudes é eu e você que toma. Só que quando o propósito está nas mãos dele, quando saiu do secreto, é aí que vai chegar a hora. Que hora? Que ele vai mostrar o propósito, que ele vai mostrar o projeto, para quem tem condições de investir,
para quem tem condições de dizer, ó, eu não vou deixar o decreto tomar conta disso aqui. Eu vou pegar essa causa, eu vou abraçar, eu vou ajudar, eu vou investir, eu vou atrás. Você está olhando e está dizendo, mas do que você está falando? Cadê o povo de Bíblia, gente? Colocou no rio, parou lá no matinho lá. A filha de Faraó desceu, junto com as donzelas para tomar banho. Só que aí, a donzela, a filha de Faraó está tomando banho e olha e diz, ó, tem um negócio ali. Eu estou ouvindo um choro ali. Ela chega perto e diz, ó, certamente é o filho de alguma hebreia. As donzelas olham e dizem, mas o que você vai fazer? Vai jogar no rio igual estão fazendo ou você vai fazer outra coisa? Só que Deus olha e diz, como colocou na minha mão, eu vou fazer a minha vontade. Pega essa criança, leva para o palácio, dá comida, ensina, investe, porque futuramente eu vou cumprir aquilo que eu disse que cumpriria sobre a vida do meu povo. Levante a mão para acabar. Deus nessa noite está dizendo, a partir do momento que você entender que o propósito no começo ele tem que crescer no secreto, porque naturalmente ele será exposto, e você entender que quando ele crescer de uma tal maneira, você tem que colocar nas minhas mãos, porque é eu que vou guiar. Descansa o teu coração, confia no Senhor, e Ele tudo fará sobre a sua vida. Se coloque de pé. Marcos. Aleluia. Parou, glória, gente. A gente está longe de chegar lá nos anjos lá que está todo tempo. Santo, 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 santo. Oh, Jesus. Em nome de Jesus, gente. Vai acabar o povo. Não. Oxi. Não passa tanto de chuva aí para ficar olhando para minha cara, né? Você não passa. Essa prova tanto para chegar aqui para ficar. Acorda, gente, dá glória. Jesus está aqui. Em nome de Jesus. Que você saia dessa noite aqui. Agora eu entendi o propósito de Deus nessa noite. Não foi aquela noite do reteté, não. Foi uma noite para esclarecer algumas coisas e instruir a gente acerca de algumas situações que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. E para nos dar estratégia para suportar essas provações, aflições e o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Que nessa noite você venha entender que crescer no secreto é melhor do que crescer em público. Que nessa noite você venha entender que melhor do que crescer em público é crescer no secreto. Porque no secreto o Pai vai dar aquilo que o propósito precisa para continuar crescendo. Que nessa noite você receba essa palavra. Tome posse. Eu profetizo que em nome de Jesus, essa palavra fará digestão durante muitos dias sobre a sua vida. E que você venha entender que esse sofrimento que está vindo, que tem te afligido, não é para te matar, mas é para te fazer crescer. Porque o ano ainda não acabou e estamos no ano da expansão. E que até meia-noite, no dia 31 de dezembro, ainda tem chão. Amém? Você aplauda ao Senhor. O Marcão vai louvar. Que nessa noite você venha adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E deixa Ele
te edificar, falar com você, te acalmar, te trazer paz, eu libero sobre a sua vida. A paz que excede todo entendimento. Quem está em casa recebe. Recebe vida, recebe paz, recebe saúde, recebe graça, recebe virtude sobre a sua vida. E que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Adora Ele, adora Ele. Bem sei